Irmãos, abram suas Bíblias, no Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus. Nós chegamos hoje ao capítulo 8 e vamos expor do versículo 1 ao versículo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 17. Nós veremos o tema O Poder do Rei. Evangelho segundo Mateus, primeiro evangelho da Bíblia, capítulo 8, verso 1 a 17, diz a palavra de Deus assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, são muitas as nossas limitações. A nossa mente ocupada, preocupada, o nosso coração conflituoso entre dar atenção a Ti somente ou às nossas emoções, a comunicação que muitas vezes é falha. Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz nesta noite, para que o Senhor possa constranger-nos pelo nosso pecado, mas também fortalecer a nossa fé. Nós clamamos por isso, Senhor, reconhecendo que se o Teu Santo Espírito não interferir, nosso culto será vazio. Por isso, Senhor, fala conosco por meio da ação do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, essa nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o poder do rei descrito aqui. Ao escrever o seu livro, o evangelista Mateus tem um propósito. Já falei sobre isso algumas vezes, é bom reforçar, porque ele tem um propósito específico da conversão de judeus. Por isso, ele opta na sua escrita, na escrita do seu evangelho, por temas e não por cronologia, como, por exemplo, faz Lucas. Para que a partir da leitura do seu livro, as pessoas possam reconhecer
Jesus como Messias, mas especialmente os judeus, aqueles que são conterrâneos de Mateus, possam ler este livro e reconhecer em Jesus o ungido de Deus. Assim, a partir da reação dos ouvintes, texto que a gente leu na semana passada, que reconheceram a autoridade de Jesus, porque falava com propriedade, não em nome de alguém, como por exemplo, eu brinquei com os irmãos, eu mesmo fiz, em nome de Spurgeon, algum comentário, ou então aqueles líderes daqueles dias faziam em nome de Abraão ou em nome de Moisés. Porque Jesus falava de si mesmo. Jesus também revelará agora o seu poder para além da mente daquelas pessoas, para além dos seus corações. Porque como Criador, Jesus manifestará o seu poder sobre os corpos enfermos daquelas pessoas, para provar o seu domínio sobre o futuro daquelas almas, por meio da declaração do perdão dos seus pecados, mediante a fé, ou então, mediante a livre graça da sua bondade. Tudo isso para a salvação daquelas pessoas. O mesmo Jesus faz hoje para nós, ou conosco, para a nossa salvação. Vamos ao texto? Primeira parte do texto se desenvolve a partir do versículo 1 até o versículo 4, quando nós vamos ver, dentro desse tema, o poder do rei, o poder de purificar o pecador. Poder de purificar o pecador. Nós sabemos que as enfermidades nos dias de Jesus eram bastante complexas. Elas envolviam a associação do enfermo com a prática de algum pecado, e por isso algum castigo de Deus, então, a semelhança daquilo que os amigos de Jó também viram nele. O leproso citado aqui e os demais que serão citados durante os evangelhos fazem referência clara ao modo daquelas pessoas pensarem naqueles dias, mas também ao propósito de Deus em permitir que os crentes sejam acometidos por enfermidade. Já pensou? Por que, apesar de salvo e perdoado dos pecados, você fica enfermo? O poder de Deus é um poder salvador. É um poder salvador que está acima do poder de curar enfermidades. Irmãos, as enfermidades não precisam ser curadas para que as pessoas sejam salvas. Diante de programações midiáticas, agora também online, de igrejas neopentecostais, especialmente como Mundial e Universal, nós fomos influenciados a pensar que se a pessoa não foi curada, é porque ela não teve fé. Isso não é cristianismo, mas é opressão diabólica sobre a mente e as emoções daquela pessoa enferma e da sua família. Porque Jesus deixa claro que pode curar mediante a fé, mas também pode curar por pura graça. Isso posto, a gente precisa lembrar agora como um leproso vivia nos dias de Jesus. Ao ser acometido pela lepra, conforme o texto que eu comentei para os irmãos lerem em suas casas, de Levítico 13, nós notamos que imediatamente aquela pessoa precisava se retirar do convívio social, se afastar da sua família, abandonar a sua função profissional e passar a viver agora entre outros leprosos, num outro lugar, para proteger aqueles que não tinham aquela praga ou aquela doença. Quem tinha o poder para declarar sobre a pessoa estar pura ou impura? Era o sacerdote. Então, se a pessoa estava entendendo que estava enferma, precisava ir ao sacerdote e ele ia testificar: você está enfermo. Ou então, a pessoa estava há um tempo já sendo tratada ou afastada, ela viria ao sacerdote e o sacerdote diria: você está curada. Era essa autoridade religiosa que declarava sobre a pessoa a pureza ou a impureza mediante a enfermidade. Nas leis do Antigo Testamento, a gente nota essa em específico, mas notamos outras que deveriam ser tratadas a partir das pessoas que, com determinadas doenças, para que não houvesse uma disseminação em massa daquela mesma enfermidade para outras pessoas, uma contaminação em massa, algumas pessoas ficavam afastadas. No entanto, com o passar do tempo, e especialmente aquilo que Jesus critica aqui,
o mau uso da Escritura. As questões sociais passaram a ser tratadas como meramente questões espirituais. Ao tocar o leproso, Jesus ficaria impuro cerimonialmente. Mas longe de se tornar impuro, Jesus torna puro o impuro. A sua palavra, o seu toque, são tão eficazes porque contém a mesma autoridade das suas palavras. Diz o texto bíblico no capítulo 7, verso 28 e 29 assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os demais líderes daqueles dias, especialmente os escribas aqui. Assim, Jesus rompe, então, com a interpretação do conceito da enfermidade como uma praga, no sentido de ser um peso divino sobre a vida daquela pessoa, porque ele está ensinando aqui que a vontade de Deus, desde o princípio, prezou pela integridade humana, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim, Jesus realiza condutas agora extraordinárias, a semelhança do que faz com cada um de nós ainda hoje. Ou você duvida que a sua salvação é um feito extraordinário? A nossa salvação, estejamos nós enfermos ou sãos, é um feito extraordinário, semelhante a estes citados aqui, especialmente estes 3, e com o resumo do verso 16 e 17. Nós estamos espiritualmente enfermos, nós estamos fadados a sermos condenados, mas o Senhor vem até nós. O Senhor nos purifica dos nossos pecados. Jesus nos toca enquanto estamos impuros, declara que a sua vontade é limpar cada um de nós das nossas impurezas e imediatamente realiza uma boa obra de salvação para que a transformação seja vista por todos e a Ele seja dada a glória, exatamente conforme acontece aqui. Ele diz: não mostre a ninguém, vai imediatamente ao sacerdote. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus faz isso para evitar que aquela pessoa seja associada, ou a cura daquela pessoa, seja associada à pessoa de Jesus, e aquela pessoa, apesar de estar já purificada, não seja considerada assim, e permaneça como alguém que está alienado da sua família, longe da possibilidade de trabalhar, especialmente de prestar culto no templo. Jesus sabia que aquilo que estava prestes a acontecer a ele, poderia também ser disseminado a todos os seus discípulos. De modo especial a este, ele diz: antes de você causar qualquer alarde, antes de você ter a sua cura associada ao meu nome, vá ao sacerdote e conquiste a sua liberdade espiritual, a sua liberdade social, a sua liberdade profissional. Nós continuamos aqui agora do verso 5 ao 13, nós notamos um outro poder do rei, agora o poder de salvar o pecador. Depois de declarar ao leproso que quer curar, e então afirmar: fique limpo, agora, sobre o paralítico que Jesus não vê, que Jesus não toca, ele declara: eu irei curá-lo. O interessante aqui, irmãos, é o poder de Jesus, é a forma imediata que Jesus reage, mas aquilo que Jesus mesmo chama a atenção é a respeito do reconhecimento da autoridade, que é o tema de Mateus aqui, para tratar dessas histórias, desses acontecimentos, mas agora causado diante de Jesus, não por aquele que ouviu o seu sermão, não por aquele que ficou maravilhado com as suas palavras, mas por um centurião, portanto, um funcionário romano, portanto, um gentio, uma pessoa que não era judia, e por isso era um ímpio, não fazia parte do povo de Deus. Esse reconhecimento faz com que este próprio centurião, que por estar a serviço dos romanos, já sentiu, já sabe e reconhece o desprezo dos judeus
pela sua posição política, previne Jesus. Previne que Jesus não será bem visto se ele for na sua casa onde está o seu servo que agora se encontra paralítico. Por isso, esse centurião crê primeiramente na autoridade de Jesus, como ninguém até o momento. Esse gentio reconhece que Jesus necessariamente não precisa tocar o seu servo para restaurar a saúde. Ele não precisa tocar os enfermos para restaurar a saúde desses enfermos. Porque apesar de Jesus ter tocado o leproso, ele necessariamente não precisa fazer isso. E é interessante que o centurião dá exemplo de si mesmo. Falando de autoridade, eu sei muito bem como funciona Jesus. Basta o Senhor dar uma ordem. Se eu consigo dar uma ordem e respondem a minha ordem, quanto mais o Senhor. De forma extraordinária, o texto diz que Jesus se surpreende com a atitude desse homem, e a gente pode dizer, deste ímpio, porque não tinha fé no Deus e Pai de Jesus, ele não conhecia o Antigo Testamento, o que ele tinha de experiência era sofrer um tipo de desprezo daquele povo ao qual Jesus fazia parte. Era o máximo de experiência que esse homem tinha com Deus, a partir do desprezo dos judeus pelos romanos. Mas aqui ele demonstra crer no poder da autoridade de Jesus sobre os corpos humanos. Uma fé que Jesus não tinha visto entre os filhos de Deus, é a forma que Jesus chama aqui, ou seja, entre os judeus. Por isso ele declara uma profecia agora, que nos envolve, que nos atinge, que chega até os nossos dias hoje, porque esse acontecimento, deste relato em específico do versículo 5 ao 13, prenuncia aquilo que Jesus fará lá no capítulo 28, versos 18 a 20. Quero convidar os irmãos para que façamos uma leitura conjunta de Mateus 8, versos 11 e 12. Mateus 8, versos 11 e 12. Leiamos juntos. Digo-vos que muitos virão. Amém. Até aqui, irmãos. Jesus fala sobre estranhos sentarem-se à mesa. É uma forma figurada bastante curiosa. No sentido de ser o melhor lugar sentar à mesa, que não será partilhada pelos filhos do Pai Celeste, mas por estranhos, que vão partilhar de um banquete de alegria, enquanto os filhos serão lançados para fora da casa. Não só estarão em volta da mesa, mas serão lançados para fora da casa, onde não há alegria, mas choro e ranger de dentes. Com essas palavras, Jesus diz que o Pai concederá arrependimento a pessoas como este centurião, a gentios, a ímpios, que terão aquilo que falta a estes judeus que estão vendo Jesus, mas não o estão reconhecendo como ungido de Deus, como o Messias esperado. Nós partilhamos dessa promessa, dessa profecia de Jesus, porque embora não sejamos hebreus, nós olhamos para Cristo, a quem nós não vemos com os nossos olhos, mas com os olhos da fé, e dizemos, de fato, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a semelhança de Pedro, que confessou assim. Nós fazemos parte deste grupo que veio do Ocidente, como muitos irmãos nossos espalhados pelo mundo, vêm do Ocidente, vêm do Oriente, e um dia sentarão à mesa, não porque são hebreus, mas porque confessaram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Irmãos, nós precisamos lembrar do propósito da escrita de Mateus. Citei isso no início. Ele deseja que os seus irmãos judeus reconheçam que Cristo é o Messias, porque ele sabe que só assim eles serão salvos. A gente precisa notar, então, a partir desse propósito de Mateus, como o ensino bíblico revelado aqui está nas entrelinhas, mas claramente exposto, por exemplo, na pregação de Pedro. Texto que a gente leu no início do nosso culto, na pregação de Pedro, conforme Atos capítulo 4, verso 12, ele disse lá, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isto não é uma mensagem dos apóstolos, só a mensagem de Jesus. Jesus diz essa mensagem aos seus apóstolos, os seus apóstolos a replicam. O texto relata que Jesus reagiu conforme o desejo do coração daquele centurião, que era uma autoridade humana, que reconheceu, no entanto, uma autoridade superior em Jesus. Porque enquanto ele, como centurião, podia muitas coisas, bastava mandar, ele entendeu que só Jesus podia aquilo que ele não pôde fazer. Só Jesus podia curar o seu servo que estava paralítico. Irmãos, isso não significa dizer que Jesus curou por causa da fé deste homem, mas significa dizer que Jesus curou conforme a fé deste homem. Isto é muito diferente. Jesus não realizou a cura por causa do centurião ou por causa da fé deste ímpio, mas Jesus realizou a cura porque nisto o poder do Pai foi manifesto, não apenas na vida dos filhos, a quem ele chama aqui os judeus, mas também na vida dos gentios, dos ímpios, de pessoas que não conhecem o relato bíblico, que não conhecem a revelação bíblica, que foram inclusive privados pelos judeus de serem chamados a uma sinagoga, de ouvirem a leitura do texto bíblico, porque eram romanos, porque eram desprezíveis. A estes, Jesus revelou o poder de Deus, que não apenas causa a cura numa enfermidade, mas faz algo maior do que isso. Causa cura espiritual, causa o perdão dos pecados. A gente precisa lembrar, todos os dias, diante de um relato de cura de enfermidade, que a Bíblia coloca a cura das enfermidades sempre abaixo do potencial de salvação. Jesus nunca vai curar uma pessoa sem salvá-la. Jesus sempre quer salvar e por isso cura, para que aquela cura manifeste o poder de Deus salvador. Enquanto a enfermidade se restringe àqueles dias, a salvação se manifesta pela eternidade. O que é melhor? O que é melhor? Ser curado de uma enfermidade ou ser perdoado dos seus pecados? Jesus vai fazer essa pergunta para aqueles fariseus, porque ele curou no sábado. E agora ele precisa ser apedrejado, porque realizou uma obra no dia santo. E Jesus os questiona. Talvez nos nossos dias Jesus dissesse: é sério? É sério isso? Vocês colocam o cumprimento da lei acima da integridade humana? E Jesus os questiona. E Jesus também pode nos questionar hoje. Será que você espera que Jesus reaja na sua vida numa cura de enfermidade? Porque a cura do teu espírito, que é uma cura eterna, não te encanta? Não mexe com o teu amor por Deus? Não faz com que você mude os seus procedimentos? Não faz com que você se santifique ao Senhor? Enquanto a enfermidade se restringe a esses dias, a salvação perdura por toda a eternidade. Jesus salva aqueles que são chamados na palavra como impuros, que é o caso do leproso, como indignos, que é este servo aqui do centurião, para a alegria dessas pessoas, para a alegria desses impuros, para a alegria desses indignos, e a partir disso, não a partir dos filhos, mas a partir de estranhos, o Pai que está no céu não seja rejeitado por todos, mas seja acolhidos por esses que estão sendo curados e perdoados dos seus pecados. É o que a gente lê agora, especialmente nos versículos 14 a 17, quando a gente vê o poder messiânico, poder de Jesus, do ungido de Deus, do Cristo, de agir por livre graça. Mateus relata o mesmo que Marcos e Lucas também fazem. Os demais evangelhos que a gente chama de sinóticos. Os sinóticos têm o mesmo olhar. Mateus, Marcos e Lucas. São propostas diferentes do evangelho de João, por exemplo. Mateus, Marcos e Lucas têm o propósito de manifestar Cristo como ungido de Deus. Pedro era casado, é o que está citado aqui. Paulo cita sobre isso também em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9.
que Pedro tinha uma esposa. Jesus cura a mãe da sua esposa que estava com febre. Interessante para nós, né? Uma cura de febre é alguma coisa bem simples, né? Porque hoje a gente consegue aí curar uma febre com um medicamento simples, barato. Talvez Jesus não tenha feito grande coisa. No entanto, a febre, irmãos, podia ser qualquer coisa. E a febre nesses dias já era categorizada como uma enfermidade. Diferente de hoje, né, que é vista como um sintoma. Estar com febre era o mesmo que estar à beira da morte. Havia um pavor que tomava não só o enfermo, a família do enfermo, podia ser qualquer coisa. No dia seguinte, qualquer coisa podia acontecer com essa senhora. A febre era considerada essa enfermidade, não somente um sintoma. Jesus toca essa mulher, como fez com um leproso. E diferente do leproso, que não passou a servir Jesus imediatamente, essa mulher passa a servir Jesus imediatamente. São os detalhes do texto que são diferentes aqui. Diante disso, a gente pode dizer que o registro desta cura da sogra de Pedro é importante e está aqui propositalmente colocada por Mateus para fazer com que os leitores, né, aqueles judeus a quem Mateus deseja que se convertam em reconhecer Jesus como Messias, possam notar que a cura não acontece por qualquer motivo, mas com um motivo específico, porque ela sempre responde à autoridade que Jesus retém em si. O tema de Mateus é autoridade. Ele quer com que as pessoas leiam esse texto e percebam que não há necessidade de crer extraordinariamente como o centurião. Não há necessidade de ser grandemente enfermo ou rejeitado pela sociedade. Não há necessidade de ter uma simples febre. Há necessidade, no entanto, de ser Jesus. Há necessidade, no entanto, de ser Jesus, aquele que vai curar instantaneamente, porque nele está toda a autoridade. Ele detém toda a autoridade, nele reside a autoridade que foram notadas nas palavras, mas que agora estão sendo notadas no exercício das curas, dos milagres, sobre além das mentes dos corações, sobre os corpos daquelas pessoas. Um comentarista bíblico, Don Carson, estudioso do Novo Testamento, faz comentários importantes sobre este relato, bastante simples, da cura da sogra de Pedro, especialmente. Ele diz que que nos relatos de Marcos e Lucas, essa cura segue a expulsão de um demônio em uma sinagoga num dia de sábado. Então nós entendemos que essa cura aconteceu num dia de sábado, num dia santo. No entanto, Mateus omite isso, porque a intenção de Mateus, neste momento, é colocar este fato junto com outros fatos, para que os leitores reconheçam a autoridade de Jesus. Assim, irmãos, Mateus conclui esse relato pós-Sermão da Montanha, né, que começou no capítulo 5, acabou no capítulo 7, mostrando que Jesus vivia rodeado de palavras poderosas, mas também de atos poderosos, de modo que o dia avançava, é o que diz aqui no versículo 16, chegava a tarde, o dia avançava, a tarde chegava, mas as pessoas não iam para suas casas, as pessoas permaneciam com Jesus. O texto diz, com a palavra expeliu espíritos e curou todos os que estavam doentes. Diante disso, os irmãos já podem concluir o que essas palavras querem dizer, depois daquilo que a gente já viu até aqui. Quando Mateus diz que as enfermidades estavam deixando aquelas pessoas, imediatamente ele está associando para os leitores daqueles dias, mas também para nós hoje, que o diabo estava deixando aquelas pessoas, que a maldição estava deixando aquelas pessoas, que a ira de Deus sobre os pecados daquelas pessoas estava os abandonando, porque Jesus as tocou, porque Jesus se dirigiu a elas, porque Jesus as tornou de impuras em puras, porque elas tiveram contato com o Messias,
Por isso Deus, que antes era desfavorável àquelas pessoas, passou agora a ser favorável a cada uma delas. Uma vez que as enfermidades eram sinal de castigo divino, ou uma permissão de Deus para a sujeição daquelas vidas para algo maligno, Jesus livra essas pessoas da maldição. Jesus livra essas pessoas das enfermidades. Jesus livra essas pessoas dos poderes malignos. Novamente a gente lembra de Jó, a gente lembra dos seus amigos que olharam para Jó e disseram: Jó, confesse o seu pecado, para de esconder, fala logo o que você fez, e assim a mão de Deus deixará de pesar sobre você, porque a sua enfermidade tem que ser um fruto de pecado. A mesma coisa, essas pessoas também entendiam. Nós notamos como a expulsão dos demônios não era necessariamente um ato exorcista, mas salvífico. Maior do que a cena de ter um exorcismo que chamava a atenção daquelas pessoas, era a cena diante do Deus do céu, diante do inferno, diante daquelas pessoas que aqueles corpos estavam demonstrando que agora não estavam mais sujeitos às maldições do pecado, nem às mãos de Satanás, mas de Cristo, do Pai do céu, e estavam perdoadas dos seus pecados, fazendo com que aquelas pessoas deixassem de ser enfermas. Elas estavam também deixando de serem tomadas pelo maligno, deixando de serem tomadas pelo poder dos pecados. Por isso elas estavam sendo curadas. Porque Jesus, nas suas curas, está manifestando o poder de Deus, que imediatamente livra aquelas pessoas de poderes passageiros, mas não mais temporariamente, mas eternamente livrará não só os corpos, mas as mentes, os corações das pessoas, de todos aqueles que nele creem, por toda a eternidade, dos poderes do maligno ou dos efeitos do pecado. É por isso que Mateus cita Isaías 53:4. Ao final desse relato de curas, milagres, e aquilo que a gente achou que era exorcismo, mas que na realidade é um meio de Jesus dizer que o mal nem o maligno tem poder sobre aquelas pessoas, nem os efeitos dos pecados delas têm mais poder sobre elas, porque agora Ele tem autoridade sobre aquelas pessoas. Nós notamos o Mateus mais uma vez citar um texto do Antigo Testamento, profético, messiânico, associando a pessoa de Jesus e dizendo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso está em Isaías 53:4. Irmãos, a partir dessa perspectiva a gente consegue compreender essa citação. Ora, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, por que a gente está doente? Se Jesus levou sobre si as nossas doenças, por que nós tivemos uma pandemia? Se Jesus levou sobre si as nossas dores, alguém me explica essa dor na coluna, essa dor no quadril, essa dor no joelho, essa enxaqueca? Se levou sobre si as nossas enfermidades, como a minha psique trabalha mais rápido do que eu consigo dominar? Como as minhas emoções se tornam um turbilhão quando eu menos espero? Irmãos, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, porque Ele foi vitorioso através da sua morte sacrificial sobre os poderes de Satanás, sobre os poderes do pecado, sobre os poderes da morte física que nos causava separação de Deus. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, porque a morte não mais nos separa de Deus. Porque aquele que nele crê não recebe a paga do seu pecado, mas recebe a justiça de Cristo. Uma justiça que não é um fardo pesado. Mateus faz uma tradução grega aqui da frase hebraica lá de Isaías 53:4. E ele traz o trecho que remete à teologia daquilo que a gente chama de o servo sofredor. Os judeus já viam assim Isaías 53.
Não é uma perspectiva cristã sobre Isaías 53. Essas pessoas que viram essa citação de Mateus já pensaram, ele está citando aquele conteúdo que diz que houve naqueles dias, em 740 anos antes de Cristo, alguém que veio ao mundo como Emanuel, o sinal de Deus, que veio ao mundo e mesmo sendo frágil, mesmo sendo puro como uma criança, padeceu as dores que ele não causou, dores que ele não procurou. Se os irmãos não estão entendendo o que eu estou dizendo, é porque os irmãos estão perdendo os estudos bíblicos de quarta-feira. Nós estamos tratando sobre isso em Isaías 9. O Emanuel, citado lá em Isaías 7,14, é este aqui. É uma pessoa pura, é uma pessoa santa, mas que vem a este mundo mal e sofre as dores que eu mereço sofrer. Sofre as dores que eu mereço sofrer por causa do meu pecado, mas que eu não sofrerei, porque Ele me tirou essas dores. Ele tirou de mim as consequências destes pecados e Ele fez algo extraordinariamente maior, que eu não consigo desfrutar agora porque eu ainda não morri, mas um dia eu vou desfrutar. Porque a morte alcançará a minha carne, mas ela não alcançará o meu espírito, porque tal como Cristo vive, Ele também me ressuscitará ao terceiro dia. E assim Ele fará com todos nós. Ainda que tenhamos sinais dos pecados nas nossas enfermidades, nas nossas dores, ainda que estejamos sujeitos às tentações de Satanás, ainda que estejamos tenhamos diante de nós as consequências e as tentações dos pecados, Jesus tomou para si as consequências desse pecado, fazendo não apenas com que as pessoas não sofram temporariamente nestes dias, mas especialmente sinalizando que não sofrerão por toda a eternidade pelas consequências dos seus pecados, porque a morte não tem mais domínio sobre eles, porque os pecados não têm mais domínio sobre eles, porque o diabo não tem mais domínio sobre eles. E essas coisas também não têm mais domínio sobre nós. Infelizmente, ao ouvir isso, nós dizemos, eu entendo, eu agradeço, mas eu queria parar de sentir dor. Eu entendo, eu agradeço, mas eu queria parar, fazer com que a minha mente parasse de trabalhar assim, ou as minhas emoções parassem de trabalhar assim. Irmãos, quero convidá-los a juntos nos rendermos a Cristo. E entendermos que, de fato, o que a Bíblia trata é de uma perspectiva sobre a qual nós não temos conhecimento. Ela trata da eternidade, ela trata de questões espirituais, que um exorcismo literal não é capaz de descrever. Ela trata sobre dores espirituais, sobre o domínio do diabo, sobre o domínio do pecado, sobre a habitação no inferno, sobre um local de trevas onde há choro e ranger de dentes, que as palavras descritas não conseguem fazer com que a nossa mente vá tão longe ao ponto de temer habitar neste lugar. Mas nós conseguimos entender o que é viver em paz, nós conseguimos entender o que é ter uma alegria, nós conseguimos entender o que é beleza, nós conseguimos sorrir, nós conseguimos ter expectativas, esperança. E todas essas coisas nos fazem desfrutar, ainda que parcialmente, daquilo que um dia nós vamos contemplar, que é a eternidade com Deus. Quero concluir lembrando aos irmãos que nós aprendemos hoje sobre o poder do rei, que em primeiro lugar transforma a condição do ser humano, sendo o único capaz de tornar o impuro em puro, e fazendo isso tocando sem ser contaminado. Em segundo lugar, o poder do rei também restringe os poderes do pecado imediatamente, instantaneamente, porque afeta a integridade do ser humano, limitando muitas vezes por causa das suas enfermidades, de modo que o pecador não participe nem pela fé, nem pelo serviço. Jesus não precisa da nossa fé, Jesus não precisa do nosso serviço,
para ser gracioso conosco. E é justamente isso que define graça. Graça imerecida. Nós não a conquistamos, nós a recebemos. E em terceiro lugar, Jesus age livre dentro da sua graça, justificando o pecador, libertando as pessoas dos poderes dos seus pecados, tornando-os à sua semelhança, filhos do Pai do céu. Que nada na sua vida tome essa bênção de ter se tornado filho do seu Pai, no sentido de ser filho do Pai do céu por causa de Jesus. Diante disso, a cura e o perdão estão unidos aqui nesse relato, pelo fato de o reino de Deus ainda não estar consumado. Algumas pessoas brincam, né? Será que Jesus já voltou e a gente foi o grupo que ficou? Porque o mundo só caminha para pior. E daí as pessoas brincam sem ter dimensão do que isso significa, né? Mas elas dizem assim, na internet especialmente, será que nós fomos o grupo que ficou? Porque está terrível e está cada vez pior. De fato não, nós não somos o grupo que ficou. As coisas ainda vão piorar, mas nós não seremos afetados eternamente por tudo de ruim que o ser humano pode produzir, mas seremos afetados eternamente por tudo de bom que Deus pode fazer. As curas realizadas por Jesus são então uma antecipação desse reino de Deus que a gente aguarda, mas também são fruto da sua morte sacrificial. As curas apontam para além delas mesmas, permitindo com que cada um de nós, que temos os nossos anseios de sermos curados por Jesus, possamos nos contentar com o fato de que, ainda que não sejamos curados das nossas enfermidades, nós podemos desfrutar de algo maior do que elas, que é uma esperança de eternidade com Deus, a partir da certeza, da convicção do perdão dos pecados. E isso quem traz a nós é o Espírito Santo. Ele nos traz a fé, para que nós entendamos, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus males, eu tenho as minhas misérias, mas eu não tenho a condenação. A condenação não está sobre mim. A condenação foi levada por Cristo na sua cruz. Um sinal de que a condenação não está sobre mim é a certeza de que Cristo precisou ir à cruz por causa dos meus pecados. Irmãos, que estes milagres sejam suficientes para que a autoridade e o poder de Jesus não tenham tomado só estes corações do passado, mas também tomem o nosso coração por completo. E assim façamos parte de um grupo de pecadores, mas pecadores que são eleitos, escolhidos para confessar Jesus como Salvador e Senhor. Porque aquele que curou um leproso desprezado, curou o servo do centurião que era um ímpio, sem esperança, e realizou outras tantas curas. Quando deu a sua vida por resgate de muitos, fez isso também pensando em cada um de nós. Nós podemos ter esperança ainda que tenhamos tristeza. Nós podemos ter esperança ainda que tenhamos dores. Nós podemos ter esperança ainda que venhamos a sofrer. Porque o sofrimento não é sinal de castigo de Deus. O sofrimento de Cristo foi. O meu e o seu não. O meu e o seu são típicos deste mundo. Mas não são típicos do mundo que Deus quer renovar no último dia, quando Jesus vier reinar plenamente. Aguardemos este dia com fé. Enfrentemos os desafios com ousadia, com esperança, porque um dia a tristeza vai acabar. Se prepare para esse dia. Vamos orar ao Senhor? Queira ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Senhor bondoso, Pai, te damos graças porque um dia a tristeza vai acabar. Um dia as dores vão se encerrar. Um dia a nossa mente e o nosso coração trabalharão conforme o teu ritmo. E isso será maravilhoso. Nós não podemos esperar este dia vir a acontecer. Por isso, Senhor, enquanto não acontece, ajuda-nos a viver nestes dias num mundo que jaz no maligno, nestes dias que são chamados de dias maus na tua palavra, para que possamos compreender que não nos cabe aumentar a maldade neste mundo,
mas reprimi-la na autoridade de Cristo, na ação do Espírito, na observância da palavra e na vivência dela. Servindo cada um de nós como bom testemunho no nosso ambiente familiar, mas também no nosso ambiente profissional. Servirmos como bom testemunho daqueles que creem em Jesus e por isso esperam com confiança, com esperança, com alegria. Esperam santificando a própria vida, consagrando-os a Ti, vivendo conforme a Tua vontade. Ainda que isso seja, ou aumente, ainda que isso seja um caminho estreito e aumente as penalidades de viver neste mundo. Que nós possamos, Senhor, confiar em Ti, confiar na Tua palavra, viver para o Senhor, encontrar esperança e expectativa de encontrarmos em Jesus a salvação, o perdão dos pecados, e isso se tornar maior do que as nossas frustrações, do que as nossas dificuldades neste mundo. Sabemos, Pai, que muitos dos meus irmãos, dos nossos irmãos, estão tomados, têm o coração tomado por uma perspectiva humanista, por uma perspectiva antropocêntrica. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti que traduza estas palavras a estes corações, para que eles possam se libertar, inclusive destas visões de mundo, e passem a ver o mundo com as lentes da Escritura, mostrando que se até mesmo Cristo teve que sofrer na cruz, quem somos nós para evitar o sofrimento ou para dizer que somos imerecedores dele? Entendendo, Senhor, que qualquer tipo de sofrimento que venhamos a passar aqui não será comparado a uma vírgula daquilo que Jesus levou sobre si na cruz. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso significa dizer que Ele levou sobre si a maldição do pecado que estava sobre nós. De modo que nós não mais partilhamos de qualquer maldição ou da Tua ira, mas de comunhão contigo. Ajuda-nos e ensina-nos a desfrutar dessa comunhão através de uma vida de oração diária, cotidiana e leitura da Tua palavra para aprendermos a ouvir a Tua voz diariamente na nossa vida. E a partir disso, conseguirmos então viver para Ti de modo consagrado e também feliz, alegre e esperançoso. Creio que todos nós aqui queremos isso na nossa vida. Alegria, esperança e contemplar a Tua presença. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos a entender que estas coisas não estão em outro lugar, mas estão em Ti mesmo. Ajuda-nos, Deus. Converta o nosso coração verdadeiramente. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Amém, irmãos. Deus seja louvado. Queiram sentar. Quero reforçar apenas 2 avisos. O primeiro é sobre a programação da UPH. A Federação de UPH, de homens do nosso presbitério, estarão conosco no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Então, convido os irmãos homens especialmente, mas todos aqueles que quiserem participar dessa programação para que estejam conosco no próximo sábado, aqui na igreja, a partir das 9 horas da manhã, para essa programação da UPH. E também reforçar aos irmãos a respeito da nossa reunião extraordinária para a eleição de diáconos. Nós temos o mandato do tio Jair vencendo em dezembro e também um pedido da junta diaconal para a eleição de mais 2 diáconos. Essa reunião extraordinária necessita de quórum. Então, dia 6 de novembro, às 10 horas da manhã, nós imediatamente, no início da nossa escola bíblica dominical, realizaremos essa assembleia para a eleição de diáconos e imediatamente depois da eleição, teremos o momento da exposição da palavra e também celebração de Santa Ceia. Primeiro domingo de novembro, às 10 horas da manhã, dia 6 de novembro, tá bem?
Quero convocar também os irmãos para que estejam orando, né, nessa semana, uma semana última e decisiva, né, para as eleições. Estejamos dedicando um tempo para isso, de oração, de intercessão, clamando ao Senhor que governe o nosso coração e também as nossas decisões nas urnas, pedindo ao Senhor que faça a sua doce vontade sobre a nossa vida. Algo mais, irmãos, que precisa ser reforçado? Fique à vontade, tia. Ótimo. Os irmãos que puderem, colaborem. Né? Eles estão distantes da família, empenhosos na dedicação lá dos estudos bíblicos, pretendem retornar para Angola, servir o seu país. Né? Se você tiver aí um coração disposto, mas também um bolso abençoado, solidário, fale com a tia Lenice, vamos ofertar, sim. Algo mais? As doações para a Missão Kaiowá até semana que vem ainda, né? Ah, até quarta? Tá bom. Joia. O que é mesmo? Produto de higiene? Ah, tá. Tá bom. Se os irmãos tiverem algum utensílio de higiene ou então peça de roupa, quiser doar, né? Peça de roupa em condição de uso, procure minha mãe ou então ali na gráfica mesmo ou em casa, mande uma mensagem que a gente pode se organizar para pode trazer aqui na igreja, com certeza. Ah, tá joia. Ótimo. Se quiser vir ajudar também, quarta-feira, a partir de que horas? À tarde? 12h30, então. 12h30. Deus abençoe, irmãos. Peço que irmãos aguardem para eu ir até a porta e cumprimentá-los.